Boa noite, agradeço a presença de todos. Nosso trabalho é sobre... Nós desenvolvemos um sensor para monitoramento das vibrações causadas nas residências pelo mineroduto Minas Rio. Os componentes do grupo é o Antônio, Daniela, eu, Felipe, Kelvin, Ludmila, Márcio, Rafael, Estael, Tiago. Nosso trabalho foi desenvolvido com base nas vibrações anormais que ocorreram no mineroduto Minas Rio da empresa Anglo-América em novembro de 2014, parcialmente cessadas a nível de percepção. Perante essa parcialidade, que não foi cessada, o sensor que desenvolvemos tem o intuito de captar, acusar e identificar essas possíveis vibrações. O mineroduto ele tem 525 quilômetros de extensão, saindo de Conceição do Mato Dentro a Sul, no Rio de Janeiro. Ele passa por 33 municípios, dentre eles 26 mineiros e 7 do estado do Rio de Janeiro. Ele tem 24 polegadas, que equivale a 61 centímetros de diâmetro, por onde passam a polpa. A polpa nada mais é do que o minério de ferro misturado com água, para estar facilitando esse transporte. Ele funciona da seguinte maneira: ele tem duas estações de bombeamento, uma na saída em Açu, que é onde está ocorrendo o problema. Ela bombeia essa polpa e ela ganha uma certa velocidade. Depois tem outra bomba outra estação de bombeamento, onde é bombeado novamente para estar conseguindo atravessar a serra antes de chegar em Açu. Durante esse trajeto ele tem 12 estações de monitoramento de pressão e uma estação no final para estar freando essa polpa para estar chegando no porto. As vantagens são que fica um transporte mais seguro, porque você tem todo um monitoramento, tudo controlável, e tira aquela quantidade de carretas que a gente vê nas pistas e fica um transporte mais barato. A desvantagem dele é que na sua implantação, como ele é enterrado a 8 metros no chão, ele teve que fazer um desmatamento ao seu redor todo, onde isso é desvantagem. E numa época como a gente passou há um tempo atrás por crise hídrica, ele utiliza muita água, e água considerável potável, que dá para tratamento, para consumo. Então essa desvantagem dele é uma desvantagem a se pensar, porque utiliza muita água e quase nada dessa água é reaproveitável. Mas no geral ele tem mais vantagem do que só as desvantagens. Em novembro de 2014, uma vibração anormal de grande intensidade causada pelo mineroduto Minas Rio estava prejudicando as residências ao redor. Como forma de resolver esse problema, a Anglo-América resolveu reprogramar a frequência que as bombas oscilavam. Essa medida fez com que as vibrações se amenizassem ao ponto delas serem imperceptíveis durante o dia. Durante a noite, com o silêncio, elas eram percebidas, porém com intensidade que não era tão prejudicial às casas. Esse slide demonstra a solução paliativa que a empresa Anglo-American teve para amenizar o problema. No gráfico em cor vermelha é ilustrado as bombas trabalhando em frequências iguais. Com isso, como podemos ver, o pico e o vale dessas oscilações sempre coincidem, gerando ressonância, grande impacto e, consequentemente, muita vibração. No gráfico em cor preto, são as bombas trabalhando em frequências diferentes. E, nesse caso, o pico e o vale das oscilações nunca se coincidem, fazendo com que a ressonância diminua, o impacto seja bem menor e as vibrações mínimas. Para demonstrar a solução da empresa, que foi colocar as bombas para trabalhar em frequências diferentes, nós utilizamos raiz de números primos, pois assim o pico e o vale das oscilações nunca se coincidem. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de placa única e hardware livre, controlada por um microcontrolador Atmel. Possui linguagem de programação padrão e possibilita a interação de amadores ao meio da prototipagem eletrônica, devido ao baixo custo da tecnologia, tanto da placa quanto dos módulos que podem ser conectados a ela.
O Arduino tem sido muito difundido no meio da eletrônica devido ao fato de ser uma plataforma muito simples de se utilizar. Mas isso não significa que, devido à simplicidade no manuseio e na programação, os projetos são de alguma forma limitados. Na verdade, a plataforma Arduino é limitada pela imaginação do usuário, podendo ir de projetos super simples a projetos mais complexos ligados à área da robótica e da automação. A utilização do Arduino Uno R3 foi julgada mais propícia devido ao fato de esse modelo de placa ser mais usual. Portanto, encontra-se mais informações sobre esse modelo em blogs de eletrônica e sites ligados ao assunto. O Arduino possui linhas de entrada e saída, tanto digitais quanto analógicas, que possibilitam a utilização do Arduino nos projetos mais variados, além de uma entrada USB para ser conectado a um computador e uma entrada de alimentação direta por fonte. Nosso sensor de vibração foi escolhido é o modelo SW180-10P. O modo de funcionamento dele é da seguinte forma. Nessa placa aqui, como podemos ver, o nosso sensor está bem aqui. É essa cápsulazinha preta aqui. Esse sensor ele é da seguinte forma. Ele é de forma cilíndrica. Dentro dele tem uma parede revestida de metal. E dentro dessa parede, bem no meio desse sensor, tem uma mola bem sensível, que ao ocorrer um tipo de vibração nesse sensor, e ela vai ter oscilações, tendo assim, ela vai encostar nas paredes de metal, assim mandará dados para o Arduino, e o Arduino mandará dados para a cápsula piezo, fazendo com que emita um sinal. Como podemos continuar vendo aqui, nessa placa onde está o sensor, existe o potenciômetro, que ao girá-lo para a direita, podemos ver que o sensor ele fica mais sensível. E ao girar ele para a esquerda, ele fica menos sensível nesse quesito. Podemos ver também que esse círculo prateado aqui é uma forma de você colocar nossa placa em uma plataforma para fixá-lo, para poder ficar mais fácil o nosso manuseio. Podemos ver também que existe no nosso sensor a porta A0 e D0. A0 significa analógica e a D0 significa digital. Podemos ver aqui que esses são as ligações A0 e D0 que vão ligar na nossa placa Arduino. Temos também que a luzinha vermelha direciona que o nosso sensor está funcionando, está ligado. E que a luzinha verde demonstra que o nosso sensor está funcionando em formato de vibrações. O alarme de vibração tem um funcionamento bem simples. Basicamente, ao ser submetido a uma vibração, o sensor envia um pulso elétrico quantificado de acordo com a intensidade do abalo para a porta analógica, enquanto para a porta digital ele envia o máximo de energia disponível no circuito. Por isso, optamos por utilizar a porta digital apenas para acionar o alarme e a porta analógica apenas para quantificar e mostrar no monitor a intensidade do abalo. Cada vibração é armazenada no serial monitor, que é uma interface do programa de utilização do Arduino. Mas quando o circuito for desligado, todas as informações de vibração serão perdidas. Para facilitar a utilização do alarme e torná-lo independente de um computador, foi acrescentada uma tela LCD que fará o papel do serial monitor, mas esta não armazenará todas as informações de intensidade, apenas a última. E ao sofrer vibração, ele automaticamente substitui a antiga informação pela nova. Nós concluímos que o nosso sensor não seria tão eficaz em nosso projeto, pois ele não tem a capacidade de mensurar as vibrações mais amenas, e atualmente as vibrações que ocorrem no local são controladas. Ele é capaz de mensurar as vibrações mais altas, aquelas que sim danificam as casas no local. Para um projeto futuro, vamos adaptar o protótipo com um sensor mais sensível que possa mensurar as vibrações independente da intensidade. Em nome de todo o grupo, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença da banca e a atenção de todos vocês.